Olá, alunos! Hoje nós vamos continuar falando sobre animação, os desenhos de animação, percebendo aí os princípios, né? Como é que surgiu a questão da animação. Então, como eu falei no vídeo passado, né? Sobre o que eu falei sobre taumatrópio, falei sobre alguns objetos ópticos, e hoje nós vamos falar sobre uma outra técnica que é a dobradinha, tá? Que a gente vai perceber através dessa técnica como o nosso olho ele é iludido com uma sensação de movimento a partir de coisas que estão paradas. Então, animar é dar vida, dar alma a alguma coisa estática. Toda vez que você tem alguma coisa parada e que você faz passar isso rapidamente diante do seu olho e você tem uma ilusão de movimento, a gente chama isso de animação, tá bom? Convido você a assistir o vídeo de taumatrópio, tá no canal, né? Para você linkar toda a informação aqui, que não vai dar para eu voltar toda a informação, todos os detalhes, porque já foi falado no outro vídeo, tá bom? Bom, vou falar bem rapidinho sobre a nossa retina, vou retomar muito rapidamente, mas a explicação melhor está no vídeo lá do taumatrópio, tá? O nosso olho, né, ele tem esse buraquinho central, a nossa pupila, é um orifício, um buraco mesmo, por onde entra a luz, né? A luz que incide sobre o objeto entra pela pupila e ela é projetada lá no fundo do olho, na retina. E a retina, ela é sensível à luz. Então, tudo que você mostrar para essa retina, né, essa luz que bate no objeto e entra na tua retina, fixa na tua retina, ela vai fixar por 1/10 de segundo, tá? E ela vai ficar lá impregnadinha, grudadinha lá, vamos dizer assim, por 1/10 de segundo. Então você leva esse tempo para esquecer a imagem que você já viu, né? E aí, vindo uma próxima imagem, bem parecida, com alguma modificação, você ainda não esqueceu da primeira e vem a segunda. E aí o seu olho funde as duas, né? Ainda não deixou a primeira embora, já vem a segunda. Então você tem aí uma ilusão de movimento. Eu expliquei isso bem certinho no vídeo do taumatrópio. Se você estiver curioso, volta lá e assista, tá? E hoje nós vamos falar sobre uma técnica, né, chamada dobradinha, tá? Essa técnica, ela vai mostrar a questão do movimento para nós. Porque no taumatrópio que a gente viu anteriormente, a gente percebe mais essa função da retina que chama persistência retiniana, que a retina grava por 1/10 de segundo a imagem. Lembra que eu falei no vídeo do taumatrópio que taumatrópio não é bom para imprimir a questão de movimento. Quem é melhor para imprimir a questão, para mostrar a questão do movimento, é a dobradinha ou o flipbook. O flipbook eu cheguei a mostrar na aula anterior, né, que é o bloquinho animado, tá? Onde você vai desenhando ele de trás para frente, né? E já mostrei isso no vídeo anterior também, com bastante detalhe. O resumo do resumo do resumo de um flipbook é a dobradinha. O que é a dobradinha? É uma sequência aí de 2 imagens, tá? Onde você tem praticamente a mesma imagem com uma modificação, tá? E aí você tem a ideia de movimento. Aqui, quando eu girar rapidamente para você a imagem, aqui, eu não sei se eu consigo, deixa eu ficar aqui de lado, porque acho que talvez fique melhor, vamos ver. Tá? Veja aí se percebe o movimento, deu? A nossa ave aí batendo as asas. Pode ir mais rápido, mais devagar, se achar uma velocidade em que você tem aí a questão do movimento. Como é que é feito uma dobradinha? Então, lembra, taumatrópio, a gente vê persistência retiniana, e aqui a gente depara com o movimento na animação, né? Quando você oferece para o seu olho mais de 10 imagens por segundo, e essa imagem ela tem alguma semelhança, né, com uma leve modificação, aí você vai ter uma interpretação de movimento. Então, vamos lá. Para a gente fazer uma dobradinha, eu preciso de uma base de papelão. Eu pus aqui não, ó, escrevi não, por quê? Às vezes os alunos colam a dobradinha numa base assim, de papelão feio, todo manchado. Não é o caminho, né, gente? Vamos lá, vamos caprichar. Então, você vai pegar uma base de papelão, sim,
deixar desse jeito? Não. Você vai encapar. Aqui eu encapei com papel de presente, para ficar bonitinho, apresentável. Aqui eu encapei com tecido, tá? E aí você pode encapar. Aqui eu encapei com papel de presente e coloquei umas fitinhas, ó, de coraçãozinho, uma fitinha adesiva, tipo um durex, uma fita adesiva, mas só que ela é brilhante. Então você vai encapar um papelão, tá? E depois você vai pegar uma folha de papel sulfite e vai recortar essa folha ao meio, no sentido aí do comprimento, tá? Vou pegar uma folha de sulfite. Então, aqui uma folha de sulfite, nós vamos dobrar ela bem certinho, tá? Coincidindo as bordinhas aí. Fazer bem caprichado, não fazer nada torto. Dobrei essa folha de sulfite. Se você quiser marcar com uma régua, com lápis também, fica à vontade. E aí depois você vai cortar esse sulfite ao meio, tá? Vamos cortar. Você vai cortar esse sulfite bem certinho, tá? Vou cortar aqui. Não deixa amassar, não deixa sujar, com a mão sempre limpa, tá? Corta bem certinho, senão fica aquele desenho todo feio. Beleza, cortei o sulfite, ó, a folha tá bem compridinha. Você vai dobrar ao meio de novo, tá? Dobrou ao meio. E aí, vamos lá. Tá aqui já prontinho para fazer o desenho. Eu fiz aqui, ó, uma simulação aqui, ó. Eu colei essa folha de sulfite aqui, ó. Eu dividi, você não vai fazer essa divisão, tá? Eu dividi aqui só para você ver. Essa parte final aqui, que é essa aqui, ó, você não vai, eu escrevi aqui, ó, margem, não fazer esse desenho nenhum aqui, nesse espaço. Aqui é o lugar do seu desenho. Aqui você não deve fazer desenho nenhum. Por quê? Quando você vai, se você desenhar aqui na borda, você vai segurar com o dedo, você vai tampar o desenho. Então, é uma borda para você segurar, tá? Para você fazer um movimento rápido aí. Então, o lugar certo de desenhar aqui no meio, mais ou menos, né? E aqui não, porque você vai ter que abrir muito essa folha para poder você ver o movimento. Aí você vai acabar rasgando, você vai ter que fazer uma mega operação aqui. Então, veja bem. Então, você separa esta parte aqui para você fazer o desenho. Deixa uma bordinha para segurar e não usa esse canto. Não faça desenhos minúsculos que não dê nem para ver. Não faça desenhos muito fraquinhos que você não possa nem enxergar direito. Você vai colorir o desenho, vai fazer um desenho bem legal. Depois de feito o desenho, você vai colar ele, né, nessa basezinha, tá? Aqui também pus uma fitinha toda luminosa, ficou tudo bonitinho. Você vai colar aqui, tá? O desenho. Já pronto, enfim. Não cola antes. Primeiro faz o desenho, colore o desenho, porque se não der certo, você já não vai perder o seu papelão aí, né? A última fase é colar. Cola com uma cola gel ou então com uma cola branca, mas não excesso de cola para não ficar todo enrugado, né? Para não ficar feio. Muito bem. Vamos lá para a parte do desenho. Eu fiz aqui um desenho bem simplesinho, tipo um bacezinho aqui para tá falando para vocês como é que a gente faz. Primeira coisa, você vai desenhar o desenho de trás, tá? São dois, não são um sobre o outro? O primeiro é o de trás. Aí, depois que você desenhou o de trás, você vai dobrar a folha. Vamos supor, aqui não tem desenho ainda, tudo bem? Ainda. Vamos usar a imaginação. E aí, você vai usar a transparência. Deixa eu colocar aqui só para você entender. Vamos ver se dá para aparecer aí para você. Não sei se dá para aparecer bem clarinho, não sei. Para mim aqui aparece, para você é difícil. Com a transparência do que você já desenhou embaixo, por isso que você tem que desenhar primeiro o de baixo aqui. Aí, quando você dobrar a outra parte da folha por cima, que ainda não tem o desenho, você vai ver a luz, né? Através da luz, você vai ver a transparência do que você desenhou embaixo. Aí, você desenha em cima, né? Aqui na parte de cima, exatamente do mesmo jeito, do mesmo tamanho,
quase que no mesmo lugar, a menos que você queira aqui que o cachorro ande um pouquinho. Aí, claro, você vai desenhar ele mais pra frente. Foi o caso do flipbook do peixinho, né? Que o peixinho vai nadando, claro, aí eu tenho que modificar. Mas eu não posso desenhar aqui, tipo, um Basset e aqui um, sei lá, um Doberman, um Pinscher, nada a ver. Aí o seu olho não vai conseguir ter essa ilusão. Então, você vai desenhar basicamente a mesma coisa, você vai fazer cópia. A gente não faz isso quando a gente quer copiar um desenho, põe um por baixo, põe a folha por cima e você copia, né, com aquela transparênciazinha que aparece. Então, você vai copiar o desenho aqui em cima com a leve modificação do anterior. Igual eu falei, se o cachorro vai andar, então é um pouquinho mais pra frente, não é muito mais pra frente. Aqui eu coloquei, vamos ver o que? Vou virar aqui. Eu coloquei a boquinha, tava fechada, no outro a boca aberta. Veja aí, passando, não sei se dá pra perceber. Deixa eu pôr uma base aqui pra dar um apoio aqui. Vamos lá. Então, ó, a boca aberta, a boca fechada, o olho aberto, o olho fechado, a orelha pra frente, a orelha pra trás. A cauda movimentou. E pus esses tracinhos de movimento aqui, né? Esses desenhos indicando aqui movimento, tá? Então, assim você vai fazer a dobradinha. Com isso, o que você vai perceber? Que o seu olho, ele interpretou duas imagens paradas, né? Olha só, essa tá estática, essa tá estática. Mas como elas têm muita semelhança e tem uma leve modificação, o seu olho vai interpretar isso como se fosse movimento, tá bom? Vai lá para o outro vídeo, que lá tem mais explicações a respeito deste assunto. E capricha na dobradinha, que eu quero ver o resultado depois. Bem colorido, bem bonito, encapa a base, faça o melhor de você, tá bom? É isso aí, um abraço!